A paz do Senhor, amada igreja. Amém, Jesus. Sejam todos bem-vindos mais a uma live da Palavra de Esperança da Igreja Batista Missionária de Salgueiro. Mais uma vez, nosso pastor nos desafiou. Estamos aqui novamente para fazer essa live abençoada. Eu queria que os irmãos, se pudessem, verificassem para mim como é que está chegando o áudio aí. A gente está tendo ultimamente muito problema com a internet aqui na cidade e a gente não está conectado. Então, só para a gente começar ok, se os irmãos pudessem dar o retorno, como é que está o áudio. Apresentar minha amada esposa Euda, irmã Euda. Paz do Senhor Jesus minha a esposa todos. e minha irmãzinha. Aqui já está dizendo que Rubens Silva está ao vivo. Então eu vou conectar aqui só para ver o retorno dos irmãos aí em relação à questão do áudio. Para a gente dar continuidade. Olha, a Anaí já deu um joinha. Louvado seja Deus. Eu estou ouvindo e aparentemente está bom. Louvado seja Deus. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. A paz do Senhor, irmão. Bom, hoje vai ser uma live um pouco diferente, né, Milda? Amém. Bem diferente. O pastor Eudes, Pastor Rubens. O pastor Rubens, ele é minha esposa. O pastor Rubens, ele nos desafiou, né? Além de trazer a palavra, né? A gente contar o nosso testemunho, né? O nosso casamento, enfim. E toda uma restauração que foi feita a partir de Jesus, né? Então, parecia que era mais tranquilo, porque a gente ia falar das nossas experiências, né, Ilda? Mas não é. Mas não é. É porque, na verdade, é nossa vida, né? Mas, uma coisa a gente tem que ter em mente, né, irmãos? Que não adianta de nada você, a partir do momento que conhece Jesus e que se entrega nos braços dele como o único Salvador, guardar o seu testemunho para si e não engrandecer e não mostrar a glória do Senhor na sua conversão, né? E a conversão, Amém. Na verdade, não acontece naquele dia que a gente aceita Jesus. Aquele dia, aliás, começa naquele dia, né? E ela é diária. Todos Amém. Os dias acontece. A palavra conversão é que você está indo num rumo e você converte para outro rumo, né? Espiritualmente falando, na verdade, a gente começa a seguir o Salvador. Mas, verificando o sentido da palavra conversão, é você fazer uma mudança de rumo na sua vida. E se essa mudança de rumo for com Jesus, então o bom é que não tenha mais volta. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu estudando aqui, meditando, veio um texto para mim, deixa eu ver aqui, Jeremias 18, do versículo 1 até o versículo 6. Até o versículo 6. E eu achei muito interessante essa passagem bíblica de Jeremias, porque logo no início da minha conversão, Deus, o Espírito Santo, foi colocando na minha boca tantos louvores, né, Ilda? Louvado seja Deus. Tantos louvores, porque assim, se eu fosse fazer um louvor antes, eu fiz alguns, né? Fiz dois, no máximo dois, antes da conversão. E a situação não ficava nem agradável de ouvir uma música, porque não tinha o Espírito Santo envolvido. Isso é o que eu vejo hoje, né? Antes não tinha esse entendimento. E eu fiz um louvor, que é a Casa do Oleiro,
E eu lendo aqui a Bíblia, só me veio na mente essa passagem, porque realmente é uma passagem que me marcou muito nessa caminhada desde outubro de 2019, como novo convertido, né? Amém. Quando é que a gente Glória a deixa de Deus. ser novo convertido, hein? Tem um prazo? Vamos perguntar para o pastor Rubens, ele vai saber dizer. Vou perguntar para o pastor Rubens. Vamos perguntar para o senhor, viu? Não, já está falando aqui, vocês são bem. Deus abençoe, pastor. Bom, mas vamos lá, vamos para a palavra, né? Ó. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso aqui é importantíssimo. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Então, essa passagem aqui, desse texto, estudando um pouco, quer dizer, um pouco não, estudando, eu vi que nesse momento, Israel, né, o povo de Deus, estava muito bagunçado, né? Eles estavam meio estranhos, adorando vários deuses, enfim, queimando incenso e fazendo sacrifícios até de crianças. Eram coisas terríveis que eles estavam fazendo. Nos dias de hoje, assim, no meu caso específico, eu vejo que eu estava nesse mesmo caminho como Israel. Como era que Charles adorava outros deuses nesse momento, Pedro? Era com bebida, eu tenho um cantar como um amor da minha vida, né? Desde que eu me entendo de gente, que eu componho, que eu canto, faço meus shows em casa, mas em um determinado momento eu coloquei na cabeça que naquele momento era o momento de eu lançar carreira, cantar e fazer o que minha cabeça dizia. Foi assim? Exatamente assim. Como foi que eu disse, Euda? Bom, você me disse uma vez que só quem tiraria você dessa vida era o meu Deus. Foi. Eu estava me organizando, estava, enfim, gastando dinheiro, gastando tempo, tudo fora de casa, para poder satisfazer esse meu sonho, que era uma coisa minha, da minha carne. Hoje eu vejo isso, antes eu não via isso. E eu até questionava ele, eu dizia: será se seu Deus era o Deus dela, agora é o meu, agora é o dele também, né? Agora é o nosso. Será se o seu Deus não quer que eu faça algo? Minhas músicas, na minha modesta avaliação, são boas, tem melodias bonitas, não são músicas que enfim, denigrem a imagem de mulher, enfim, é só música bonita, música romântica, música música de amor. Será se o seu Deus não quer que eu faça isso? E a resposta era qual? Deus tem outros planos para a tua vida. Ele não te deu esse dom para você gastar lá fora. Eu dizia que eu ia para um lado e Deus dizia não. Aí eu ia para o outro e ele dizia por aqui não. Mas eu não via. E ela via claramente. Irmãos, essa minha busca cega pela música em si, ela me trouxe muitos problemas em casa. Ela me dava muitas alegrias fora de casa, mas dentro de casa ela me trouxe muito problema. Com a minha esposa, principalmente. Todos sabem, quem vive na música, que toca à noite, tudo o que o mundo oferece. Todas as coisas que
que o diabo coloca na sua frente de bandeja e que você, infelizmente, aceita. A gente não tem noção de que a bandeja de Jesus ela é infinitamente melhor do que qualquer manjar de Satanás, né? É verdade. Mas, quando a gente está no mundo, aquele é o único manjar que a gente vê. A gente não vê que está entristecendo a família, não vê que está ficando longe, deixando de ver os filhos crescerem, deixando filhos tristes porque você está distante e não dá atenção. Então, como eu disse, desde que eu me entendo de gente, que eu canto, que eu componho. Mas nunca tinha tido dizer assim, vou cantar, vou sair para marcar shows e tudo. E Deus deixou que eu fizesse isso durante um ano. Certinho um ano. Um ano. Nós estamos hoje 11 de junho e eu comecei dia 25 de maio, se não me engano, em Cajazeiras. Fiz o lançamento de um CD, 25 de maio de 2018. E até o São João do ano passado, aqui em Salgueira, eu toquei. Mas depois desse ano completinho, eu ligava para todo mundo, né, Leuda? Depois a gente vê, depois a gente conversa e fechou tudo. Glória a Deus. Tudo, não foi? Tudo. Tudo. Nem as pessoas que eram amigos pessoais que eu tinha contato, que podia ir tocar lá. Não, vamos ver uma data diferente aí, assim, sempre deixava para depois e eu entendi que fechou tudo. E hoje eu tenho claramente na minha mente que foi... Deus me deixou, e foi longo esse período que ele deixou, né? De um ano ainda, para que eu provasse, e que aquilo ali não ia me levar a nada. Nada, nada, nada. E agregado a essa vida fora de casa, noites e noites, viajando, passava uma semana às vezes fora de casa, porque tinha que viajar para a região da Paraíba. Então, enfim, ficava logo por lá, porque às vezes tinha 2, 3 festas. E a cabeça da esposa como é que fica em casa? Né? Só pelo fato de você estar fora as outras coisas que você acaba fazendo quando você está na noite, tocando, cantando em cima do palco, as coisas que aparecem naquele momento, infelizmente, você acha que a sua vida é aquela. Mas, graças a Deus, no momento certo, louvado seja Deus, Jesus me resgatou para ele. Oh, glória a Deus. Dia 27 de outubro, né? 27 de outubro. De 2019. Como começou? O irmão Durval me falou comigo no final de um culto, pediu para fazer o culto do Ministério Masculino aqui na nossa casa. Na mesma hora eu disse que estava tudo ok, que podíamos fazer. Foi realizado o culto, foi uma bênção. Quando acabar essa pandemia, a gente vai fazer de volta aqui, porque agora vai fazer com um crente, né? E no final do culto, irmão Júlio fez o convite para que eu participasse dos cultos que eram feitos toda semana, né? Do Ministério Masculino. Ministério Masculino, nas casas de irmãos e nas casas de pessoas também que não eram crentes ainda. Enfim, também na mesma hora eu topei. Não sei porque meu coração era duro. Muito duro. Principalmente quando falava de crente. Eu ia deixar a Euda, eu ficava lá na pracinha. Eu deixava ela lá na porta, mas na hora de voltar para pegar ela, eu ficava lá na pracinha esperando. Eu não ficava lá, não. Mas sabe para quê? Por que eu ficava lá? Para não ter contato com os crentes. Tá vendo aí, amados? Para não falar com os crentes. Aí tá eu agora enfiado dentro da igreja com os crentes tudinho. Jesus é bom. Oh, Deus bom. Mas é a cabeça de quem está no mundo, é assim. A gente não enxerga um palmo na nossa frente. Não enxerga. As coisas estão... Depois que passa, você começa a analisar e começa a ver. Eu dizendo para Euda, tal dia alguém ligou para mim e era para gravar, e era para fazer festa, e era isso. O que é que aconteceu? Tivemos que mudar de Aracaju para João Pessoa, né? Tivemos que mudar de Aracaju para João Pessoa. E essa pessoa estava empolgada, tinha visto eu gravando lá no estúdio e mudou para João Pessoa.
E assim foi acontecendo em tempos, quando eu estava me empolgando para organizar uma carreira sólida. Vai daqui, vai para lá. E nesse último ano, que Deus permitiu que eu fizesse isso, foi um ano terrível. A gente estava numa situação, apesar dos nossos filhos não perceberem, porque a gente sempre fez tudo para que as nossas questões não chegassem até eles, né? A gente, por um pouquinho assim, mas foi bem pouquinho mesmo. Bem pouco. A gente não separou e eu teria perdido, né? De fato, o contato direto com a minha família, que é, para mim, de tudo que Deus tem feito na minha vida hoje, a minha família, eu estar junto com ela, da minha família hoje, é o mais importante. Para mim, Deus restaurou meu coração, restaurou minha vida, mas o que Ele me restaurou de mais importante foi eu estar com minha família e não estar fora da minha família e possivelmente não estava no Evangelho, porque eu estaria mais infiltrado ainda no mundão, né, Hilda? Mas Deus, Ele sabe intervir. Jesus, Ele é bom e Ele me fez ali naquele cantinho ali, ó, falar para Ele: eu não sei viver sem você. Eu não sei viver sem a minha família. Foi? Não Amém. sei se foram essas palavras aqui, porque eu estava chorando. Muito. Chorando. Mas ali foi Deus que colocou a mão sobre mim e disse: que aquieta a tua família, é o mais importante que qualquer outra coisa. E Ele me mostrou depois que era mesmo. Eu já vivi situações nesse pouco tempo que só me confirma que a presença de Deus está na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Se eu estou desempregado de fato, né, como a gente fala, porque empregado a gente considera quando a gente tem um emprego certo, com carteira assinada, recebendo seus benefícios desde 2018 mesmo, 18. né? 2018. Mas trabalho com vendas, de forma geral. Mas desde o dia que saí do trabalho, era um emprego muito bom, trabalhava num banco, que não faltou nada na nossa casa. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Na semana que eu achava que ia faltar, não foi? Um irmão da igreja, uma irmã da igreja, chegou pra gente e nos abençoou. Aleluia. Um Glória a envelope Deus. lacrado, disse que Deus tinha falado no coração dessa pessoa, disse até o valor que era para colocar no envelope, e ela me entregou um envelope fechado. E eu vim para casa e praticamente, eu só abri esse envelope quando eu cheguei em casa, e essa quantia serviu para que naquela semana a gente regularizasse tudo. E Deus fez o quê? Glória a Deus. Na mesma semana, Ele já providenciou um emprego para mim. Aleluia, glória a Uma Deus. parceria comercial de vendas, que até hoje, mesmo com tudo fechado, está nos ajudando. Então, eu dou glória a Deus por isso. Ele não nos deixa desamparados de momento algum. Eu imaginava, vou ficar sem o meu emprego do banco que eu trabalhava, aí já não tenho mais a música, porque apesar de ser minguado de dinheiro de música, mas tem período que é muito bom, você consegue receber até um dinheiro bom. E o que é que eu faço? E Deus não desamparou em momento nenhum, né? Em momento nenhum. Sem o trabalho, que ganhava bem, sem esse mundo da música que eu achava que daria certo, porque eu achava que minhas músicas eram top, mas quando a gente só acha da gente, só do nosso ser, do homem, e não tem Deus na frente, bate no tanto e volta, bate no tanto e volta, e não vai para lugar nenhum. É verdade. Meu maior sonho em relação à música era o quê? Tu lembra? Que muitas pessoas cantassem a sua música. Eu queria ouvir pessoas cantando minha música. O meu interesse não era sair, ganhar dinheiro. Se você ganhar dinheiro com aquilo que você faz e gosta e ama, é ótimo. Mas teve um culto. Nunca ninguém cantou minha música. Tem as pessoas que conhecem a música, mas nunca em coro. Mas teve um culto do Ministério Masculino, que esse Ministério Masculino é abençoado, na casa da irmã Silvinha. Silvinha Tenório. Silvinha Tenório.
O irmão Robson, ele já fazia algum tempo que não estava indo para os cultos, porque estava com compromissos geralmente à noite. Mas nesse dia ele foi. Eu tinha colocado uma música no grupo do Ministério Masculino. Ele aprendeu a música acho que pela manhã. E à noite, irmãos, quando terminou o culto, que a gente foi conversar com a irmã Silvinha lá dentro, lanchar e tal, que crente come, né? Come, muito. O que acontece? Quando eu saio, Robson está tocando a minha música. Eu não sei exatamente a quantidade de varões que tinham lá, mas tinha bastante, uns 20 nesse dia. Todos cantando a minha música. E aquilo ali, para mim, para aquele meu sonho lá antigo da música, era Deus dizendo assim, olha, aqui no reino de Deus, as pessoas podem cantar sua música, não é só lá fora. Lá fora vai ser só ilusão. E aquilo ali, eu olhava para aqueles homens todos cantando ali aquela música, e na mesma hora eu entendi, né? De que Deus tem as coisas preparadas para a gente. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso hoje que eu estou fazendo na igreja, trabalhando com a transmissão do culto, enfim, a parte toda da logística da transmissão do culto, uns tempos antes de eu me converter, né, de eu conhecer Jesus, eu estava fazendo também no mundo, só que inicial, né? A transmissão de uma pessoa que fazia uma live aí eu fui ajudar para fazer, e aí eu aprendi alguma coisa. Então eu entendo que Deus foi me capacitando aos poucos, no momento certo, para me salvar da condenação final, fatal. Glória a Deus. Ele me resgatou e, graças a Deus, eu estou conseguindo usar os meus dons para servir na casa do Senhor. Aleluia. Louvado Amém. seja Deus. Então, irmão, aqui, nessa palavra aqui do oleiro, né, o vaso do oleiro, o que eu mais orava logo quando eu conheci Jesus era: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser teu vaso. Aleluia. E aí, eu vejo que Deus, ele faz... Quem já viu um vídeo ou já viu alguém fazendo um vaso de barro, aparentemente é uma coisa simples, mas tenta fazer. Você vai, não sabe fazer, você vai esmagar o barro, vai derreter por cima da sua mão assim. Mas o oleiro, ele pega aqui, enquanto o barro vai girando, ele vai moldando. Glória a Deus. E quando termina, tá aquela coisa linda. Louvado seja Deus. Aquelas mãos ali simbolizam as mãos de Deus. Aleluia. Na nossa vida. Louvado seja Deus. E eu dou glória a Deus por o meu coração está deixando que Deus me molde. Amém, Jesus. Que Jesus restaure de vez tudo que me fez pecar no passado. Amém. Tudo que me fez distanciar da minha esposa, da minha família. Louvado seja Porque Deus. por esse tantinho assim, a gente não estaria aqui hoje dando esse testemunho. A música que eu falei no começo é só o pano de fundo. Porque era o que me atrai. O inimigo, ele é assim, ele vai mostrar para você aquilo que mais lhe atrai. Para poder lhe jogar. Às vezes é uma coisa simples, cantar não é pecado. Não é um pecado cantar outra música e tal. Mas na hora que você começa ali, você já vai entrando em... Como é que eu diz? Um abismo, puxa o abismo? Um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. Então, à medida que você vai se enveredando por um determinado caminho, você vai se distanciando dos caminhos do Senhor e faz igual Israel. Começa a dar atenção a outros deuses, né? E quando você começa a dar atenção a outros deuses, primeiro, que você mesmo se distancia de Deus e Deus também se distancia de você. E isso é muito triste para um cristão. Então, graças a Deus eu entendi isso no momento certo. Deus, Jesus me resgatou na hora certa. Amém. Eita, eu falei, foi muito hoje. Foi muito. Muito. Ele disse que ia falar bem pouquinho. Foi, já é 10h45 já. E através dessa palavra, Deus deu a ele um louvor. Um louvor, tu quer cantar louvor já agora? Vamos cantar o louvor, né? Eita, cadê a Depois que terminou aí a palavra, depois eu vou falar alguma coisa, se ainda restar algum tempo, né? Porque o irmão Charles hoje ele está muito tem falador. tempo suficiente pra irmã. Olha, essa música,
Eu já fiz algum tempo. Deixa eu ver quando é que eu mandei pra ele. Ah, já que é de ontem que eu mandei. Já tem um bom tempo que eu fiz essa música. Logo no início da minha conversão. Acho que foi ali por volta de outubro que eu fiz umas 30 músicas. Tudo num mês só, não foi? E quando eu li essa palavra, eu lembrei que tinha essa música também. Eu disse, vamos cantar amanhã, porque a gente prega e canta. Vamos lá. Eu quero descer a casa do oleiro, Senhor. Quero ser transformado, Senhor. Eu quero ser teu vaso, Senhor. Tu tens o poder de me moldar com seu amor. Um vaso quebrado eu sou, mas filho do oleiro eu sou. A tua mão me restaurou. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Num vaso novo me transformou. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Usa-me, Senhor, me faz teu instrumento, Senhor. Me ensina os teus caminhos de amor. Quero sentir teu esplendor. Tua graça me alcançou, tua palavra me acordou. O teu chamado ecoou. Por isso eis-me aqui, Senhor. A tua mão me restaurou. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Num vaso novo me transformou. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. A tua mão me restaurou. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Num vaso novo me transformou. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Louvado seja Deus. Deus é bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. E eu quero compartilhar um pouco hoje da palavra de Deus também com os amados. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, verso do 12 ao 13, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar um pouco, amados, a respeito de perdão, porque tudo isso que foi falado aqui pelo meu esposo só pôde acontecer por causa do perdão. Glória a Deus. Né? Como é importante o perdão. E o perdão é um presente valioso que deve ser dado não só a quem merece, mas principalmente a quem precisa. Muitas vezes a gente diz assim: eu não perdoo porque fulano não merece. E aí, se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos ver que nenhum de nós merecíamos o perdão do Senhor. Mas mesmo assim, Ele nos perdoou. E Ele morreu por mim e por você, quando nós não merecíamos nada. Não é? Então, nós precisamos perdoar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos trazem dor. Não porque eles são merecedores, não é? Assim como nós não somos, mas porque eles precisam de perdão. E toda essa trajetória que Charles falou, foi muito difícil para mim. Eu sofri muito, eu casei com um homem que eu sabia que gostava de música, um homem que já tinha feito muitas músicas, mas ele também sempre soube que eu não desejava um marido cantor. Enquanto cantava em casa, para mim estava muito bom. Eu estava
levava a vida, né? Mas ele sempre soube da minha opinião quanto a cantar na noite. Porque mesmo antes de conhecer Jesus, eu já via que isso não seria bênção para a nossa vida. E aí depois de conhecer Jesus, foi que eu não aceitei mesmo, né? Nunca, ele sabe, ele fez, como ele disse, muitas músicas e tinha algumas músicas muito bonitas, músicas românticas, mas ele sabe, eu nunca cantei uma música sequer dele. Eu nunca compartilhei nenhuma música de Charles que ele cantasse para o mundo, nunca. E às vezes eu era criticada por uma e outra pessoa da família por conta disso, como que eu não apoiasse. E eu dizia, eu jamais vou apoiar para isso. Ele nunca terá o meu apoio quanto a isso. E ele às vezes dizia, todo mundo me apoia, menos você. E eu dizia para ele, Deus não te deu esse dom para você gastar lá fora. Deus te deu esse dom para a glória do nome dele. Então, enquanto você cantar para o mundo, para exaltar ao mundo, você não terá o meu apoio. E eu sempre fui firme em relação a isso. Então, nós seguimos vivendo. Não era fácil, mas era suportável. Mas aí, quando foi o ano de 2018, que foi quando realmente ele investiu, como ele mesmo disse, começou a gastar muito dinheiro. Viajava daqui para Paraíba com pessoas para cantar lá. E aí nós fomos nos distanciando cada vez mais. Era uma distância tão grande que só quem poderia preencher essa distância que nos separava era Cristo. E eu comecei a apresentar diante de Deus. Eu já tinha visto tantas pessoas se converterem. Tantas pessoas. E isso não acontecia na vida de Charles. Então, como isso demorava a acontecer, eu fui começando a desanimar, né? E aí, quando eu ia falar com ele a respeito das noites, que chegava tarde, às vezes nem voltava, ele se zangava e dizia para mim, ninguém me tira mais dessa vida. Eu não saio mais dessa vida. Eu vou ficar velhinho nessa vida, ninguém me tira. Só o seu Deus pode me tirar dessa vida. E aí, quando ele disse isso, amados, eu segurei aquela palavra. Eu disse, pois é o meu Deus mesmo que vai tirar. Porque eu não tenho forças, mas ele tem todo o poder para reverter esse quadro. E eu continuei orando, continuei buscando. Mas como aquela resposta não vinha, eu comecei desanimando. E eu via o quadro, eu via a situação, e aquilo me trouxe muita dor. E eu vi que aqui dentro alguma coisa começou a mudar. Sabe, o sentimento foi ficando adormecido, não era mais a mesma coisa. Eu já não tinha mais a mesma alegria, eu não tinha mais o mesmo vigor para lutar por aquilo. E aí um dia eu pensei, eu não quero mais. Se ele quer viver essa vida, ele vai viver essa vida longe de mim e dos filhos. Eu não quero mais isso para mim. Eu não vou passar a vida toda orando, buscando pelo um homem que não quer nada com Jesus. E aí eu procurei o pastor Rubens e a irmã Margarida e contei para eles da minha decisão. E o pastor Rubens falou para mim, irmã Euda, não tome nenhuma decisão agora. Vamos ficar orando e esperar a resposta de Deus. Eu já tinha conversado com Charles, já tinha dito para ele que não dava mais, que eu não queria mais, que ele podia seguir a vida dele e que eu ia ficar com os meus filhos e cada um seguir o seu curso. E ele já sabia da minha decisão. E aí, conversando com o pastor, em obediência ao pastor Rubens e à irmã Margarida, eu disse, eu vou esperar então e vou ficar orando. E o pastor disse uma coisa para mim, que aquilo ali foi a palavra-chave naquele momento. Ele disse, convide seu esposo para vir para a igreja. Eu pensei, pastor, como o senhor está iludido. E eu disse, pastor, ele não vai vir. Amada, ele quer separar? Eu disse, não, ele não quer separar. Então pronto, é aí onde você vai entrar. Já que ele não quer separar, quando ele disser, quando vocês tiverem uma conversa e aí ele expor esse sentimento que ele não quer separar, então você vai dizer, então eu preciso de alguma coisa em troca. E aí você vai convidar. Bom, naquele momento eu não tive fé para crer que aquilo poderia acontecer. Mas, pela palavra do profeta de Deus, pelo anjo, eu fui. E aí, conversando, como ele disse, ali naquele lugarzinho, ele chorando disse para mim que não queria separar. E que ele faria qualquer coisa para que nós continuássemos juntos. O que você quiser, eu faço, qualquer coisa. E aí eu lembrei do pastor Rubens, eu disse, é agora que eu vou lançar a rede. E eu disse, certo. Então, pode ser que eu lhe dê uma chance. Agora eu quero que você faça algo. E ele disse, o que é que você quer que eu faça? Eu digo, olha, eu quero que você vá comigo para a igreja todos os domingos. E que você também não perca nenhum encontro de casais. E ele disse, fechou.
Vou. Eu digo, olha, você está me prometendo, será que você vai honrar? Ele diz, estou dizendo para você. Eu digo, se você não honrar com a sua palavra, trato desfeito. Não. E lembro-me que, a partir daquele dia, ele nunca mais deixou de ir à casa do Senhor. Passou até a ser aquele que ficava controlando os horários. E essa hora, vamos chegar atrasado na igreja, vamos organizando todo mundo, agora só chega atrasado na igreja, não sei o quê. E passamos aí, todos os cultos de domingo, todos os encontros de casais, né? Como ele disse, quando ele começou a ir para a igreja, Deus foi fechando as portas, não aparecia mais nada, ninguém convidava ele para cantar. Eu lembro que o primeiro encontro de casais que nós fomos, que nós íamos, ele recebeu um convite para cantar num determinado local, e ele disse, eu não posso ir, porque eu já tenho um compromisso com a minha esposa na igreja. Amados, eu vi ali a mão de Deus. Se fosse em outro tempo, ele dizia, eu não posso ir com você não, porque apareceu algo ali para eu fazer, cantar, e eu vou. Mas Deus trabalhando, Deus moldando conforme Ele queria. E aí ele deixou de ir para aquele compromisso, para ir comigo para o encontro de casais, que o primeiro que nós fomos, acho que foi no sítio, na casa dos pais do irmão Glacieudo. Né? Que foi muito bom. Ele voltou maravilhado daquele encontro, dizendo que era muito bom, muito bom. Então, cada culto que ele ia, ele voltava maravilhado com a palavra, Deus usando os irmãos, Deus usando o ministério de louvor, ele ficava maravilhado com o ministério de louvor. Que coisa linda, é muito bom, o ministério de louvor é ótimo, é bênção, os irmãozinhos são bênção. E aí Deus foi colocando amor no coração dele por cada um dos irmãos. Aqueles irmãos que ele fugia para não cumprimentar, ele já queria estar junto, queria estar junto. E eu fui vendo Deus trabalhar e ele foi mudando em casa, né? Foi se tornando um marido mais presente, mais carinhoso, um pai melhor, mais paciente. E eu olhava assim e contemplava a glória de Deus. E foi se envolvendo nos trabalhos da igreja, como ele disse, os irmãos convidaram para ele fazer parte desse ministério masculino, e eu vi Deus colocando tanto amor no coração de Charles por aquele ministério. Ele se envolvia, né, cada vez mais. Ele foi fazendo amizades e chegava falando dos irmãos como se ele já conhecesse há muito tempo. E Deus colocando amor a cada dia mais. Ele chegava maravilhado. E aí foi colocando amor pelo pastor Rubens. O pastor Rubens agora não era só o pastor da igreja, mas era um amigo que ele parava, que ele conversava, que ele sentia prazer. E aí, o que passou a acontecer? Terminava os cultos, eu já estava lá na frente esperando por Charles, e Charles conversando com os irmãozinhos, e conversava. E Ana Vitória dizia, mamãe, a gente não chega hoje em casa, porque não falta assunto para papai conversar com os irmãozinhos. E Deus foi trabalhando. E isso tudo, amado, aconteceu por quê? Eu pude escolher. Naquele momento eu pude escolher se eu ia perdoar ou não. Ou se eu ia perdoá-lo e dizer, eu te perdoo, mas agora segue a tua vida só. Mas eu decidi perdoar e andar junto. E foi aí quando Deus começou a restaurar. Foi esse perdão que trouxe cura, foi esse perdão que trouxe restauração, e foi esse perdão que trouxe salvação. Foi através desse perdão. E a gente olha na Bíblia, né, lá no livro de Lucas, capítulo 7, verso 38, que a Bíblia fala da mulher pecadora que teve os seus pecados perdoados por Jesus. Diz que ela se coloca ali aos pés de Jesus, né? E ela chora, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E depois ela enxuga com os seus cabelos. E ela unge os pés de Jesus e ela beija os pés de Jesus, né? E lá no verso 47, o Senhor diz, por isso te digo que os seus muitos pecados foram perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O valor de um perdão só sabe quem é perdoado. Glória a Deus. Né? Eu sei. Louvado seja Deus. Em Gênesis 37, até praticamente o livro todo vai falar da história de José. Quem é que não conhece a história de José? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Né? Nós sabemos tudo que José passou, todo o sofrimento, toda a humilhação, tudo que José enfrentou. Né? Guardou aquele sentimento, foi ressentido pelos irmãos por longo tempo. E Deus ali trabalhando, e Deus tratando, e Deus moldando, né? Ajusta daqui, aperta dali. Porque às vezes a gente acha que o que pecou contra nós
né? Ele não é digno de perdão e eu não vou perdoar. Mas quando a gente perdoa, Deus vai nos curando também. Vai transformando algo que precisa ser mudado em nós, porque às vezes a gente acha que só o outro precisa de mudança. Mas existe alguma coisa em nós que precisa ser mudado, transformado. E aí a gente vê no capítulo 43, verso 4 do livro de Gênesis, fala de quando José se deixa conhecer pelos seus irmãos. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Naquele momento é liberado o perdão, né? José já está ali muito bem, né? Era governador do Egito. Ele poderia naquele momento escolher: não, agora eu vou destruir todos eles, porque eu sofri todo esse tempo. Eu fui tirado da minha família, eu fui tirado da convivência do meu pai, que era uma pessoa que eu amava. Eu fui tirado da convivência com meu irmão Benjamim, do relacionamento com quem eu amava, por causa deles. Então agora que eu sou governador, eles estão aqui. Eles vieram até mim porque lá onde eles moram está uma fome terrível. E eles vieram aqui, né, comprar alimento, estão agora diante de mim. Eu vou me revelar para eles que eu sou o governador do Egito e eu vou me vingar de cada um deles. Mas naquele momento, José, ele escolheu perdoar. E através daquele perdão, né, as bênçãos do Senhor se estenderam sobre a vida de José e sobre toda a sua família e sobre a descendência de Jacó. Porque o perdão, amados, ele tem esse poder. Ele restaura por completo. O perdão, ele traz transformação, né? E aquele que perdoa, ele se alegra no Senhor. E aquele que é perdoado, ele reconhece que não merecia, mas que foi perdoado. E ele procura também, a partir daquele momento, perdoar outras pessoas. Não é? E isso é um ciclo que vai tocando outras vidas, que vai transformando outras famílias, que vai fazendo tudo novo, né? Tudo novo. E aí você pode me perguntar: irmã Elda, e quando a gente perdoa, a gente esquece? Não, a gente não esquece porque a gente não tem amnésia. Só que não dói mais. Não dói mais, né? Você lembra do que aconteceu, mas você lembra também do amor de Deus pela sua vida. Você vê claramente Ele o tempo todo com você. Quantas vezes eu não senti o abraço de Deus, me aconchegando, dizendo: eu estou aqui, eu estou cuidando de você, você não está só. Quantas vezes eu não senti esse abraço? Às vezes eu saía de casa cheia de dor. E quando eu chegava ali na igreja que eu começava a adorar, eu não sabia dizer se eu tinha subido ou se o céu tinha descido. Mas eu me conectava com Deus de uma maneira tão tremenda e a presença dele era algo tão real. Eu experimentei tantas coisas, tantas maravilhas do cuidado de Deus naquele momento, que eu estava atravessando aquilo, eu não estava só, né? E Deus foi me preparando para esse momento do perdão, né? Para que as bênçãos fossem estendidas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida de Charles, e aí já vai alcançar os parentes de Charles, né? E é assim que Deus faz. E quando isso acontece, deixam algumas cicatrizes. E as cicatrizes, elas existem para nos lembrar que ali existiu uma ferida que não apodreceu, uma dor que não prevaleceu e não nos venceu. As cicatrizes, elas mostram isso, né? Ali houve uma ferida, mas ela sarou. Ela foi totalmente restaurada. E só quem é restaurado pode ver o poder de Deus restaurando outras vidas. Só quem é restaurado é que pode contemplar a glória de Deus. No meu caso, eu precisei perdoar um marido. No seu caso, eu não sei o que você precisa liberar perdão. Talvez seja para o seu marido também. Talvez você já esteja separada, separado. Talvez ainda estejam juntos, não sei, Deus o sabe. Talvez seja para um pai, para uma mãe, para um filho, para um irmão. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez seja para um irmão em Cristo, que te magoou e você não perdoa. Você até diz que perdoou, mas você não quer estar perto. Eu vou dizer uma coisa para você, é porque você não perdoou. Porque quando a gente perdoa, a gente fica assim, ó, juntinho. A gente caminha junto. Ele sempre quer beijo. Tá né? com o pastor Rubens. Então é isso, né? Quando a gente perdoa, a gente caminha junto. Eu não sei. Talvez você precise liberar perdão para o seu pastor. Não sei, Deus sabe. Mas um conselho que eu posso dar para você é de quem viveu.
de quem passou por essa situação, de que precisou perdoar. Foi fácil? Não foi fácil, mas com Jesus nós podemos todas as coisas. Você pode estar dizendo nesse momento, eu não consigo, irmã. Eu não consigo, essa pessoa não merece. Amados, com o Senhor nós podemos todas as coisas. E deixa eu lembrar para você mais uma vez. Eu e você, nós também não merecíamos. Mas mesmo assim Ele morreu por nós. E Ele nos perdoou. E é por isso que nós temos vivido, né, a plenitude desse amor dia após dia. Porque Ele decidiu nos perdoar e nos chamar para perto. Para bem perto dEle. Não é isso? Ele não nos perdoou e nos deixou para lá. Ele nos chamou para perto. E tem caminhado conosco. Então louvado seja Deus por causa disso. Louvado seja Deus pela vida de Jesus. Louvado seja Deus por aquele sacrifício de amor. Louvado seja Deus, porque todos os dias Ele trabalha no nosso coração. E Ele nos dá motivo para engrandecer o seu nome e para perdoar vidas, para que pessoas sejam restauradas e transformadas. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se vai dar aqui para a gente ver os irmãos que participaram. Então vamos ver aí. Risa Ribeiro está dizendo assim. Irmão Charles, eu amo essa mulher aí. Eu também te amo, minha linda. Você, você mora aqui. Amo você. Você é bênção de Deus. Pastor Rubens Silva está na audiência. Meu pastor, o senhor já sabe, eu vivo me declarando para o senhor, né? Para o senhor e para a irmã Margarida. Deus abençoe vocês. Da próxima vez, pelo menos um dia, pastor, que aí eu durmo o dia antes. Charles ficou 2 dias sem dormir, viu? Irmã Lourdes Costa, lá de Olinda, né? Irmã Lourdes, a senhora sabe que eu lhe amo, né? Muito. Que Deus te abençoe. Abençoe seu esposo. Eu creio em nome de Jesus que logo, logo a senhora vai dar testemunho de vitória da conversão de seu Rivaldo. Eu creio em nome de Jesus. Ele já tem ouvido, assistido aí as lives com o pastor Rubens. Eu creio. Vai ter milagre aí, hein? Jéssica Delboni. Jéssica, amada de Jesus, mulher de Deus, irmão Júlio. Deus abençoe a vida de vocês. Casal lindo do Senhor. Luciene Isidore. Irmã Luciene. Irmão Cláudio, Deus abençoe vocês. Que palavra abençoada aquela do culto de ontem, hein? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amo demais. Maria Iris. Amada, Deus te abençoe. Abrindo oração aqui. Por toda a minha família aqui em São Paulo. Amém. Vamos orar sim, em nome de Jesus. Aparecida Gondim. Deus te abençoe, minha amada. Deixa eu ver, Jéssica Delbana aqui de novo. Vamos lá. Maria de Lourdes. Não, Maria de Olinda. Marta, minha irmã linda de Jesus, que Deus te abençoe, mulher do sorriso mais lindo do mundo. Deus te abençoe, lindona. Risa Ribeiro já falou, não foi? Irmã Jéssica, Janaína, linda do Senhor. Deus te abençoe, minha linda. E Edmara, que a mãe é Edmara, né? Deus te abençoe, Edmara e o irmão Mauro, que Deus cubra vocês com toda sorte de bênção, viu? Deixa eu ver, Vera Carvalho. Irmã Vera, Deus te abençoe. Irmã Vera, eu acho que é a mulher do doce. Que Deus te abençoe, lindona. Irmã Vera, a mãe de Davi, que dirigiu o culto ontem, linda. Que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Recebi, viu? Recebi de Deus. Que Deus te abençoe, minha linda. Abençoe sua vida, abençoe seu esposo, seu filhinho. Paula Bezerra. Que Deus te abençoe, Paula. Pronto. A todos vocês que participaram, os que a gente conseguiu ver, os que a gente não conseguiu, os que vão assistir depois, que Deus cubra vocês com toda sorte de bênção. Eu quero também agradecer a Deus pela minha família lá na Paraíba, que tem acompanhado as lives, com o pastor Rubens, o meu irmão Eudes, que não perde, que Deus te abençoe. Meu lindo, você sabe que eu te amo, minha irmã Eliane, meu irmão Erlândio, Edmi, meus cunhados. Eu quero também abençoar também a vida dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, ali a irmã Irene, a irmã Gil, que também não perde, Deus te abençoe, a irmã Janara, que tem acompanhado, toda a casa da irmã Né, Deus abençoe vocês são bênção na minha vida, viu? Que Deus continue fortalecendo, derramando graça, que Deus abençoe todos os irmãos em Cristo, que Deus abençoe de maneira sobrenatural, e se você precisa liberar perdão, libere perdão, seja abençoado em nome de Jesus e abençoe vidas. E nós vamos orar agora, né, irmão Charles? Vamos orar pela vida de todas essas pessoas que participaram, todas aquelas que ainda vão assistir depois. Vamos orar também pela vida dessa irmãzinha que pediu oração pela família dela. Amém? Então vamos lá orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Diante da tua presença, nesta manhã nós queremos te dar graças pelo teu amor que é tão grande, pelo teu cuidado, pela tua presença. Obrigada, Jesus, pelo perdão. Oh, Pai amado, como o perdão é bom, como ele cura, como ele restaura, como ele traz paz. Louvado e exaltado seja teu santo nome. Deus, nós queremos te apresentar a vida de cada uma dessas pessoas que deixaram aqui um comentário, uma palavra. Louvado e exaltado seja teu nome pela vida de cada uma delas. Nós queremos te pedir pela vida dos casais, que tu multiplique o amor a cada dia mais, que tu dê paciência, que tu dê sabedoria, que tu dê direção de Deus, que tu sustente a vida de cada casal, Pai amado, Pai querido, multiplicando a cada dia mais o amor e o desejo de estarem juntos. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos pela vida das famílias, que tu derrame graça sobre cada família, que tu visite cada família trazendo cura, trazendo renovo, sustentando com a tua mão poderosa. Lembra-te das famílias, das pessoas que estão doentes, daquelas que estão, meu Deus, atravessando luto. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus. Seja com cada uma delas, vai cobrindo cada uma com o teu sangue, vai trazendo, Senhor, renovo ao coração de cada uma delas. Meu Deus, multiplicando a fé para que elas possam contemplar a tua glória. Deus, nós te pedimos, continue abençoando de maneira sobrenatural a todas as pessoas, Senhor, derramando graça todos os dias sobre as nossas vidas, porque nós, Senhor, todos nós, somos totalmente dependentes de Ti. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom. E nós vamos terminar cantando mais um trechinho aqui do louvor lá, feito pelo irmão Charles. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe a cada um de vocês, continue derramando graça, que Deus nos dê um dia assim cheio de paz, cheio da presença de Deus, né? Esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso que nós servimos. Amém? Louvado seja Deus. Só o refrão. A tua mão me restaurou, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor, num vaso novo me transformou. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Pastor Rubens, Deus abençoe. Irmã Margarida, Amém. Um abração.